Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula de sistematização aí do componente eficiência energética. Nosso diretor Amado está colocando na lousinha para vocês aí, ó, o nosso slide de apresentação. Somos 4 professores tentando aprofundar aí algumas habilidades da formação geral básica e a nossa proposta é construir uma casa aí sustentável, uma casa mais sustentável. Pegando aqui a caneta, esse é o nome da nossa unidade curricular. E aí a gente está tentando pensar numa forma mais eficiente de economizar eletricidade e energia elétrica. Já falamos um pouquinho das transformações de energia que acontecem, né? Basicamente, a gente tem 2 tipos de energia. Aqui é cinética, do movimento, e aquela que é potencial, não é um movimento, mas fica ali armazenada para transformar aí em algum movimento. Então, para transformações de energia elétrica em específico, né, a gente quer o movimento do elétron. E para o elétron movimentar, a gente fala de diferença de potencial, não é? Quando alguns elementos têm mais cargas de um tipo num determinado ponto do que em outro. Isso gera uma energia potencial, né? Um potencial para transformar em movimento. Então, quando a gente liga um condutor nessas 2 pontas aí, né, onde tem um polo positivo e um polo negativo, a gente pode dizer assim, os elétrons começam a movimentar, criando uma corrente. A corrente elétrica, ela é aproveitada aí para fazer outras transformações. Lembrando que sempre que a corrente atravessa um fio condutor, ela, além de transformar em outros tipos de energia, há um aquecimento também aí nesse condutor, que é o que a gente chama de efeito Joule, que também é aproveitado aí para as transformações de energia elétrica em calor. Tá certo? Como é o caso das resistências. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre os circuitos elétricos. Na atividade 2, até as aulas anteriores, a gente estava falando do litro de luz, o comportamento da luz quando ela passa por alguns meios, né? Reflexão, refração, a refração, que é o desvio da luz, né, quando ela atravessa 2 meios transparentes, que é o caso dos fenômenos que acontecem na garrafa PET quando está com água. Então, a gente está querendo aí aproveitar, né, esse projeto aí chamado litro de luz e aumentar a eficiência dele. Caso a gente não consiga, há outros mecanismos também da gente deixar uma casa mais sustentável, pensando, por exemplo, nas instalações nos circuitos de dentro de uma casa, a escolha de materiais mais eficientes, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Olhando aqui na nossa telinha, vamos lá, ó, alguns lembretes para vocês. Essas aulas aqui do Centro de Mídias, elas podem apoiar o seu desenvolvimento escolar, né? Elabore uma rotina de acompanhamento das aulas deste componente, fazendo anotações em seu diário de bordo. Acesse e realize as tarefas, lembrando que vocês têm uma tarefa por cada componente aí no aplicativo. O melhor jeito de você assistir a essa aula novamente é sempre pela tarefa. Entra lá no seu aplicativo, acesse a tarefa, a gente deixa as tarefas prontas aí, uma por aula, tá certo? No nosso caso são 2 por semana, geralmente a gente demora um dia para poder postar, porque é o tempo da edição desse vídeo, mas sempre consultem aí o lugar de tarefas do seu aplicativo, tá bom? Para vocês melhorarem o aproveitamento dessas aulas. Siga essas orientações e faça a avaliação das aulas aí no final, e de tempos em tempos vocês vão encontrar aí o QR Code para avaliar a nossa aula. É importante quando você dá a sua opinião aqui para ver se a gente melhora a aula para vocês. Beleza? Voltando aí na tela, nós vamos falar um pouquinho sobre, deixa eu ver se eu voltei muito, o que é eficiente, a diferença entre eficaz ou eficiente. Lembrando que a gente está tentando tornar a instalação elétrica da nossa casa ou tentar iluminar a nossa casa, essa casa, né, esse projeto de casa sustentável, de forma mais eficiente. Então, vamos lá para umas determinações aqui que podem ajudar vocês a entenderem bem essa ideia de eficiência e eficácia, tá certo? Por exemplo, ó, podemos entender a diferença entre esses 2 tipos, que parecem sinônimos, com o exemplo de cavar um poço. Vamos falar sobre isso. Mas veja, ó, eficiência está ligado à ênfase nos meios, já a eficácia dá ênfase nos fins, né? No processo a gente pensa em eficiência. No final é a eficácia, né? Ver se deu certo. Bom, a preocupação com os métodos e procedimentos, ó, a eficiência tem essa preocupação. Já para ser a eficácia, já foca mais na preocupação com o resultado. Será que funcionou, né? No caso de eficiência, a gente está falando de resolver problemas. E já a eficácia, a gente quer atingir o objetivo.
E aqui no caso, para atingir uma eficiência, você pode assistir todas as aulas do CMSP e estudar muito. E a eficácia, o resultado disso é que você passe de ano. Por exemplo, né? Vamos ver por que nós estamos falando isso? Veja que o nosso componente eficiência energética, a gente está trabalhando com um projeto. Trabalhar com um projeto é pensar em soluções, pensar em possibilidades, pensar em mecanismos e tentar utilizar isso para que seja eficaz, né? Para que no final a gente tenha bons resultados. Então, o que nós estamos trabalhando aqui são os meios, o percurso, né? As possibilidades, tá certo? Para a gente deixar a casa mais sustentável. Combinado? E o nosso resultado aqui é que o nosso projeto aí de casa sustentável seja de fato um projeto bem pautado aí em conhecimentos científicos, né? Em preocupações e em mudanças de comportamento aí, pensando no aproveitamento de recursos naturais para a gente deixar as gerações, garantir, né, os direitos das gerações futuras, né? Não estragar tanto o planeta. Tá certo? Então, olha lá, no caso da gente cavar um poço, vamos pensar para ver se a gente consegue entender bem isso, né? Uma pessoa pode cavar um poço dentro de um tempo adequado e perfeitamente cilíndrico, né? Redondinho e tal. Temos aí um exemplo de um trabalho realizado com eficiência, que fez certo as coisas. Uma outra pessoa que sabe o local correto para cavar o poço e achar água, executa um trabalho com eficácia, que fez as coisas certas, né? Então, ó, a diferença é, a eficiência fez certo as coisas, né? Enquanto que a eficácia fez as coisas certas. Ou seja, ser eficaz é saber o que fazer. Tá certo? Para a conclusão de um plano ou execução de um determinado projeto, o trabalho realizado com eficiência, mas sem eficácia, é inútil, por mais bem feito que tenha sido. Então, por mais que você utilize os recursos, se você não atingir os seus resultados, então não foi eficaz. O que a gente quer é atrelar os dois, pensar nas coisas para darem certo e, ao final das contas, aproveitar, deixar esse negócio, né, essa casa realmente eficaz, né, que faça de fato a economia de eletricidade, a economia dos recursos. Beleza? Então, veja, nós estamos trabalhando aqui com essa metodologia de projeto. Isso é você que tem que fazer. Você aí que está construindo juntamente com o seu grupo este projeto de casa sustentável. Nossa proposta é fazer iluminação, mas você pode ter outras propostas, outro aproveitamento aí de energias para fazer coisas nessa casa, nesse projeto mais sustentável. Beleza? Vamos lá, então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o simulador de circuito, porque né, essa lâmpada aí que a gente está estudando, ela tem um aproveitamento enquanto tem sol, né? E quando não tem sol, né? Quando você não pode, será que a gente consegue fazer um circuito com essa lâmpada, tentar ligar essa lâmpada no fio, né? Ligar em fio com o gerador? Será que a gente consegue fazer essa lâmpada ser aproveitada também em período noturno? Vamos pensar nisso? Então, eu trouxe aqui para vocês uma proposta de usar um simulador para vocês entenderem como que pode ser, como que um circuito pode ser melhor aproveitado, tá certo? Este simulador vocês vão encontrar aqui embaixo, eu deixei a referência nesse material, né? E aí a gente vai explorar algumas ideias. Vou até deixar minha caneta aqui e meu diretor vai colocar aí na lousa para vocês o nosso simulador, porque de agora para frente a gente vai tentar mexer nele. Então, acessando o link que está aí embaixo, vocês vão abrir essa tela aqui, né? Na verdade, a tela inicial acho que é outra, é essa tela aqui que vocês vão acessar. Então, acessando nessa tela, você vai clicar em introdução e vai abrir esta outra. Então, o que nós temos aqui, ó, veja que do lado esquerdo, canto superior, a gente tem alguns elementos de circuito, como o fio, né? O fio, a lâmpada, bateria, né? A lâmpada, desculpa, a pilha, né? A bateria, nós temos lâmpada, resistor que a gente viu na aula anterior, que serve para reduzir um pouco essa corrente, né? Porque o resistor causa dificuldade. Temos interruptor, tem várias coisas aqui, tá certo? Mas nós vamos usar essa primeira aqui com o circuito comum aí, com fio, bateria, lâmpada, interruptor, a gente consegue montar um circuito aí, tá certo? Do lado direito aqui, no canto superior, vocês vão encontrar aqui, ó, ver corrente, etiquetas, valores, né?
um movimento. Conforme a gente vai mexendo, se você quiser saber o valor da corrente, o valor da tensão, você deixa ticado ali. Aqui nós temos também esse material aqui, esse equipamento é o voltímetro, que vai medir a tensão. Tensão é dada em volt, né? E aqui nós temos o amperímetro, que mede a corrente. A corrente é dada em ampere, portanto, o amperímetro. Tá certo? Então, como que a gente vai fazer um circuito? Ó, a gente clica... Será que o meu diretor consegue pegar a mim e a lousa ao mesmo tempo? Vamos ver se ele consegue colocar nós dois aí na tela. Será? Na câmera 2. Vamos ver se ele coloca. Aí, veja o que eu tô fazendo, ó. Você vai em cima do coisa que você quer pegar aqui, do material, e arrasta até a sua tela. Você vai ter aí um pedacinho de fio. Tá certo? O que eu vou fazer? Se você quiser aumentar, ó, você clica na borda e arrasta, aumenta esse tamanho de fio, tá certo? Beleza? Ó, vou pôr mais um fio, ó. Anexa o vermelhinho com o pretinho, você pode fazer aí uma emenda de fios, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um gerador, que é essa pilha aqui, ele tá dizendo que é de 9 volts. Porque, ó, lá onde tá escrito valores, eu tiquei valores, porque eu quero ver. Se você não quiser ver, ó, você apaga, sai o número da tensão aqui. Mas eu quero trabalhar com os valores, sabendo esses valores. Então, tá aí o valor da tensão elétrica. Vou virar aqui para baixo essa bateria e vou ligar mais um fio, ó. Pegar aqui mais um fio, arrastar, ó. Sempre clica no elemento que você quer e arrasta, tá certo? Então, nós vamos tentar acender uma lâmpada. Vou pegar aqui a lâmpada e anexas, você tem que colocar direitinho essa bolinha aí da lâmpada em cima, tá bom? Se você selecioná-la, e aqui embaixo ó, tem um lugar que você pode apagar, tá bom? Mas a gente não quer, então tá aí a nossa lâmpada. Para eu continuar fechando o circuito, eu vou pegar mais um pedaço de fio, anexar aqui a lâmpada, ó. E eu vou pegar também outro pedaço de fio e colocar um interruptor aqui, ó. Aqui tem um símbolo do interruptor. Você anexa ele, aí gira para ele fechar. Se eu quiser fechar, eu vou clicar nele aqui. Veja que com o interruptor fechado, a gente tem aí um circuito funcionando. A lâmpada acende. Se você conectar aqui, aparece a tesourinha, o circuito fica aberto, não tem corrente. Então, o que acontece? Ó? A corrente sai de um polo, né? Passa pelos fios, vai atravessando, chega aqui onde está a lâmpada, encontra uma resistência, uma dificuldade para a passagem do elétron. Deixa eu ver, eu estou na câmera... Isso, câmera 3. Passagem do elétron. Aqui nessa resistência, o elétron vai começar a fazer muito trabalho e ele vai emitir luz, tá certo? Eu vou fechar aqui de novo o circuito para vocês verem. Ó, se você quiser mudar o valor, veja aqui, o gerador nosso, a nossa pilha, tá com 9 volts. Você clica nele, ele fica selecionado. Lá embaixo tem um ícone que você pode aumentar ou diminuir. Veja o que acontece com o brilho da lâmpada quando você aumenta a tensão. Ó. Se eu coloquei a tensão para 28, quer dizer que tem mais carga, mais energia armazenada para poder realizar esse movimento. Então a lâmpada acende mais, porque tem mais elétron trabalhando, tá certo? Veja que o que faz a luz aí é a transformação da tensão elétrica, da energia que está aqui armazenada na pilha em luz, tá certo? Este é o processo. Então, quanto mais energia armazenada, mais a luz... Olha, a lâmpada acende, tá vendo? Então, vamos continuar. Olha o papel do resistor, ó. Digamos que aqui eu queira diminuir a intensidade da corrente. Eu vou cortar aqui e vou pôr um resistor aqui, tá bom? Vou pôr, ó, aqui um resistor, põe aqui um resistor na pontinha. Olha o que acontece. O resistor também tem 10 volts. Dá uma olhada no que aconteceu com o movimento. Aqui não dá para ver, mas eu vou pôr um amperímetro para medir o valor, ó. Se você encaixar o amperímetro exatamente em cima da lâmpada, você tem o valor da corrente. Pode colocar na tela grande para eles verem o valor da corrente, ó. Isso, não sei se vocês estão enxergando, mas está 0,95 amperes. Se você colocar esse amperímetro em qualquer ponto aqui, ó, vai dar sempre a mesma corrente, ó, lá no resistor. Olha o que eu vou fazer, eu vou tirar o resistor. Lembra, com o resistor, tá passando uma corrente de 0,95. Eu vou tirar esse resistor para ver o que acontece, ó. Você clica nele, ele seleciona, aí você fecha. Vou pôr aqui, ó, vou medir de novo a corrente, bota lá
1 amperímetro. Olha como aumenta a corrente, né? Então, o resistor serve, neste caso aqui desse circuito, para reduzir um pouco a intensidade da corrente elétrica, né? Veja que aumentou. Se você colocar o resistor de novo, vamos colocar aqui o resistor e medir a corrente nele, ó. Bota ali o resistor. Ó, o que eu vou fazer, ó? Tá vendo aqui as duas, tanto a lâmpada quanto o resistor, tem uma resistência de 10 ohms, né? Tá aqui meio para cima. 10 ohms. Ohms é a medida de resistência, tá certo? Então, tá com 10 cada um. E aí, a corrente aqui, ó, 0,95, 0,95 para cada um. Olha o que vai acontecer se eu aumentar, por exemplo, o valor da resistência do resistor, ó. Como tá 10, você clica nele, ele seleciona. Eu vou aumentar a resistência dele para um pouco mais. Olha como o movimento aí do elétron, não sei se você consegue ver, diminuiu. Olha, a corrente mudou para 0,43, a corrente que passa lá no outro 0,43, 0,43, tá vendo? Ele reduz ainda mais a passagem da corrente. Então, se eu aumentar aqui, ó, o resistor para 45, olha a corrente, caiu para 0,36. Significa que um resistor, ele tá aqui para causar, neste caso, né, quando a gente liga em série, para causar aí uma redução no movimento da corrente, tá certo? Então, aqui a gente pode fazer várias outras coisas, colocar lâmpada, vou tirar esse resistor, ó. Tô só mostrando o papel do resistor, né? Mas você pode colocar mais lâmpadas, né? Mais lâmpada e mais uma lâmpada aqui. Então, olha lá, se você aumentar a tensão, clica aqui, aumentou a tensão, as lâmpadas acendem mais. Ó, vou colocar lâmpadas diferentes. Essa lâmpada aqui, eu vou diminuir a resistência dela, tá? Para ver o que acontece. Tá 10 ohms, eu vou colocar 6 ohms. Ó, 4 ohms aqui para essa lâmpada. Veja que não acontece nada com o brilho. Por quê? O brilho é dado exclusivamente, isso é pergunta de vestibular, tá? O brilho da lâmpada está associado ao valor da tensão elétrica, tá certo? Então, deixa eu devolver isso aqui e pegar a tensão aqui, ó. Agora, este multímetro vai medir a tensão elétrica. Veja a tensão aqui na pilha, tem que 15 volts conforme tá dizendo a especificação inicial. Agora, quando eu colocar nessa lâmpada aqui, ó, vamos medir a tensão que passa por ela, ó, 4,29. Deixa eu medir a outra aqui, ó. A outra tensão lá em cima. Opa, não consegui colocar. A lâmpada tá aqui embaixo. Ó, 10,71. Então, quanto maior a resistência, mais tensão, mais energia você precisa enviar para lá. Tá vendo? Então, ó, de novo, a tensão elétrica, ela vai mudando, tá vendo? Ó, o brilho da lâmpada fica menor, né? Porque, veja, dividiu. Então, tinha 15, agora, nesta lâmpada de 4 ohms, ficou 4,29 volts. Vou colocar de novo lá o medidor lá na lâmpada de cima, ó, que tem 10 amperes. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr certinho aqui. 10,72. Então, quanto maior a resistência, mais energia ele precisa. Então, mais tensão vai para lá. Isso acontece nesse circuito, mas não é todo circuito que é assim. Tem uns circuitos em paralelos, que é o que a gente deveria usar na nossa casa, tá bom? Então, faça a mesma coisa, faça esse mesmo estudo, colocando aí, deixa eu tirar isso aqui, colocando, por exemplo, as lâmpadas em paralelo, tá certo? Paralela é uma em cima da outra, ver se você consegue montar usando esse circuito. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês. Vai ficar um momento aí para vocês fazerem interação usando esse simulador e fazendo alguns testes. Até a próxima, pessoal.